a ideia nossa nessa oportunidade de EBD é aprender mesmo. A gente sempre aprende, essa é a realidade, independente da aula que for dar. Só que o que eu queria de vocês, nessas aulas que a gente tem ministrado, desde o começo do ano, é que vocês tenham informações, vou chamar assim, técnica, para você saber o que aconteceu. Essas aulas que a gente tem dado para vocês têm me dado muito trabalho, porque por ser aula técnica, a gente tem que pesquisar a data, e datas quanto à história, elas são muito estranhas, porque um põe uma data, outro põe outra data, são muito datas aproximadas, então dá um trabalho. Aí eu vou falar de algum personagem, me dá trabalho, porque eu tenho que passar para vocês uma informação que é coerente. Por que eu estou te dizendo isso? Por exemplo, você está lá na escola, você tem aula de história, aí ele diz, dia tal aconteceu a libertação dos escravos. Aí quando vai cair na prova, você tem que colocar o dia que o professor falou, correto? Então essas aulas de escola dominical nossa, eu tenho procurado passar informações para vocês que de fato são as visões que a igreja abraça. Às vezes a aula é um pouco cansativa, às vezes a aula é um pouco complexa, difícil de entender, mas a ideia é a gente crescer. A ideia é você ter um desenvolvimento a partir do EBD como se fosse uma aula mesmo, entendeu? Chegar no final do ano e falar assim, eu aprendi isso. A gente já teve aula de teologia, a gente já teve aula de bibliologia, agora a gente está entrando em história. Já tem um bom tempo que a gente está entrando em história, né? Já tem alguns meses. E provavelmente a gente vai até o final do ano. Pastor, mas não tem outro assunto para a gente crescer? E intelectualmente não. É isso mesmo, a gente precisa passar por esses níveis. E aí o que a gente tem feito? Na quinta-feira a gente tem lido a Bíblia aqui com os irmãos, 1 Samuel, e a gente está lendo a Bíblia, lendo? É bem devocional. Na terça-feira, quando o Marcos me convida para pregar, eu procuro ser bem devocional. A gente pega um texto, vai comentando. Por quê? Porque daí a gente vai mesclando, né? A gente pega uma aula e a gente pega devocionais. Então, alguns assuntos enriquecem você aqui, né? E outros enriquecem você aqui. O coração aquece, a gente sai dali animado, né? Alguns a gente sai mais intelectualizado que animado, mas faz parte. Vocês entendem isso? Então, considerações feitas, a gente caminha. Nós estamos num período agora da nossa aula, a gente já falou sobre isso semana passada, mas bem rapidamente, só para você saber. A igreja, ela sempre enfrentou dificuldades em várias áreas, e uma delas tem correlação com a doutrina. Uma delas tem correlação em saber se aquilo é doutrina, se é ensinamento bíblico, ou se é doutrina de demônios, ensinamento absurdos. E aí a gente está trabalhando nesse período da história da igreja essa ideia de fábulas ou doutrinas. Com qual intenção? Que a gente ande na verdade. Não é na verdade do pastor Walter. Não tem interesse nenhum nisso. Eu quero que você e eu, todos nós, andemos na doutrina dos apóstolos, aquela deixada por Jesus Cristo. E é interessante, eu destaquei para vocês semana passada esse texto. Quem pode ler para mim? Leia alto esse texto bíblico de João, terceira carta de João. Está lá na projeção, já lê na projeção mesmo, para a gente remir o tempo. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então ele escrevendo, né, a igreja, ele diz, eu não tenho maior alegria do que essa. Qual era a maior alegria dele? Ouvir que os filhos na fé, aquela comunidade, aqueles irmãos, ouvir que aqueles irmãos andavam na verdade, né? Essa era a alegria dele. E pastoralmente falando, eu digo para vocês, é muito bom quando você vê que os crentes estão andando firmes, arraigados na verdade, que eles não estão seguindo novidades, eles já sabem em quem tem crido. Isso é muito bom pastoralmente. Isso é bom. Paulinho, nosso presbítero aqui, sabe disso. É muito gostoso quando você vê que a igreja está aprofundada na verdade. Porque, gente,
fábulas, novidades, heresias, hein? A toda hora surge uma novidade de fé, né? E aí, qual é a sua? A minha aqui foi entregue aos nossos primeiros pais na fé. Então a ideia é essa, e nessa sequência é importante você lembrar, e é uma consideração inicial que eu faço com vocês, que é a seguinte: a igreja primitiva, que vai até, nesses nossos estudos agora, até mais ou menos o quarto século, ela enfrenta um problema sério que ela tem que lutar em duas frentes. Normalmente, quando você conversa com um estrategista, como é que você faz para sua caminhada, ele diz: foca em um determinado alvo e luta naquele alvo. Depois que você liquidou aquilo, você resolveu, você foca em outro. A igreja, nos seus primeiros séculos, ela teve que lutar em duas frentes para ela sobreviver. Quais eram as duas frentes que a igreja lutou? Ela lutou internamente contra as heresias que estavam entrando, e ela lutou externamente contra as perseguições. Então tinha que sobreviver lutando contra o império que queria destruí-la. Já trabalhamos muito com vocês na época dos mártires, e também lutou internamente por causa das heresias que foram chegando. Eu acabei de dizer para você que essas novidades, elas sempre estão surgindo aí, desde a época primeva, né? Desde o início da história da igreja. Então a igreja, ela lutava, porque ela foi crescendo, e começou a vir para a igreja muitos judeus convertidos. Aí a pessoa se converteu, veio para o cristianismo, mas ele era da fé judaica. E veio outros que naquele mundo a grande influência de pensamento era grega. Só para você ter uma ideia, hoje, o que você acha que é a maior influência cultural do mundo? A maior influência cultural do mundo, qual que seria hoje? Você já comeu aquele pão que tem um sanduíche dentro? Um sanduíche que tem uma linguiça dentro? Batata? Como é que é o nome daquilo lá? Hot dog. Americano, não é? O tênis que você usa normalmente, que marca ele tem? Star, Nike. Da onde? Foi produzido na China, mas em tese é da onde? Americano. Então, qual é a maior influência hoje no mundo? E essa camisa? O nome é americano, né? Então, você está entendendo? Naquele tempo a influência era grega, e sobretudo filosoficamente. Então está convertendo gente que não era judeu, naquele mundo espalhado por Roma, mas de influência filosófica grega, e eles vão entrando para dentro da igreja. E quando eles vão entrando para dentro da igreja, eles vão trazendo ensino aquilo que eles aprenderam. É normal, não é normal isso? Então quem vinha de cultura judaica trazia muito da cultura judaica para dentro do cristianismo, e o cristianismo já vem de uma raiz judaica, né? E os que se converteram e vinham do ambiente grego também traziam, ou que vinha do mundo romano, mas por influência filosófica grega, também trazia toda essa bagagem. E isso fez com que a igreja tivesse que lidar com isso. Por quê? Porque muitas coisas que eles traziam não tinha muitas vezes nada a ver com a fé cristã. Nada. E aí, os de linha mais grega, vou chamar assim, mais helênica, não porque era grego, mas porque morava naquele império romano, eles tinham tendência filosófica. Então eles queriam trazer para o cristianismo muitas das suas filosofias. E quem vinha do judaísmo, das leis. Aí eles têm então essas frentes para batalhar para que o cristianismo não se perca. A primeira que eu destaquei com vocês foram as heresias, né? Ou a heresia legalista, que veio por causa dos judeus. Aí a gente deu para vocês esse nome que está ali em cima. Como é que é o nome ali? Isso, ebionismo. E depois na folha que vai estar impressa lá na sala, tem mais informações, aí é só a grosso modo para vocês. Mas esses irmãos cristãos, judeus, vou chamar assim de cristãos, mas eles se converteram, veio, e eles eram de linha judaica. Então eles viam no meio cristão
algumas coisas que eles não concordavam. E aí eles, aceitando a Jesus ao modo deles, tentavam trazer ao modo deles alguns costumes para dentro da igreja. Então, por exemplo, a gente tem que guardar a lei, mas é toda a lei, toda a lei. Então a gente tem que guardar o sábado, a gente tem que praticar a circuncisão, a gente tem que lembrar do ano sabático, a gente tem que não comer isso, não comer aquilo, guardar essa festa, aquela. E eles vieram e queriam que a comunidade cristã guardasse toda a lei. Eles abraçavam a Torá, né? O Pentateuco, eles tinham apreço pelos primeiros 5 livros e queriam que aquilo fosse guardado à risca. É engraçado ou interessante, né? Você pode escolher o termo aí, que Paulo e Barnabé vão enfrentar isso quando eles começam a trabalhar entre os cristãos convertidos que vinham do mundo helênico, dos romanos, do Império Romano. Então, mas aí os judeus que estavam dentro da comunidade cristã, que eram convertidos, começaram a dizer: ele está vindo do paganismo, ele precisa se circuncidar. Como assim? Né? Não, precisa se circuncidar. Para a gente ser fiel, a gente tem que guardar toda a Torá, todas as leis cerimoniais, ritualísticas. Dá um nó na cabeça, dá ou não dá? Porque imagine o seguinte: o João Cirilo, o Cirilão, né? Ele se converteu, mas ele era romano. Aí se converteu também Paulinho já tem mais um jeitão judeu. Aí o Paulinho já está adaptado, porque o Novo Testamento veio a posteriori, mas a base é o Velho Testamento, então a gente já chega, já sabe todos os costumes, porque isso vem de infância. Mas o João nunca pensou em circuncidar, não sabe o que é nazirato, não tem preocupação com o sábado. Festa? Que festa? Né? A festa que tinha era dos ídolos lá. E ele é mais filosófico. Aí o João fala assim, o Paulo fala assim, né? O Paulinho, tem que circuncidar, não basta ter convertido, não, tem que circuncidar. Então, esse pessoal, eles começaram a tentar impor sobre a igreja leis, fazê-los guardar as leis, e para eles Jesus de Nazaré, que eles haviam abraçado, se tornou Messias porque guardava a lei. Entende o seguinte: na cabeça deles, Jesus não era o Messias desde sempre. Jesus se tornou Messias porque guardava a lei. Paulo, eles tinham geriza de Paulo. Paulo não, Paulo as cartas dele afastam o pessoal do cumprimento da lei, fica com esse papo de graça, sem lei, não dá certo. Para eles era, né? Eles não consideravam Paulo como cristão, consideravam Paulo como apóstata, né? Então Paulo, para eles, Jesus não era o filho unigênito de Deus, não era o filho gerado por Deus. Para eles, Jesus não era nem Deus, mas era uma grande figura. Então eles vieram para o cristianismo e começaram a trazer para o cristianismo esses pensamentos mais legalistas. E aí você começa a pensar o seguinte: esse é um problema do passado. Hoje não tem mais na igreja quem é legalista, né? Quem acha que além de Cristo tem que se guiar, B, C, tem que cumprir toda a lei. Isso não existe mais, né? Acabou, resolvido o problema. Você observa o seguinte, que é um problema lá no começo da história da igreja e que até hoje continua. Então a gente não resolveu o problema. Achávamos que lá no capítulo 15 de Atos tinha resolvido com a determinação dos apóstolos, mas isso aqui é para judeus. Deixa os judeus com a prática deles, mas isso daqui é para os que estão vindo para a fé. Deixa eles, desde que eles se abstenham de relação sexual ilícita e de carnes sacrificadas aos ídolos, deixa eles viver na dinâmica deles. Mas não, ainda hoje a gente tem esse ranço. E é engraçado que hoje o que a gente chama muito é os judaizantes, né? Gente que quer trazer à comunidade de fé costumes que já deveriam ter sido superados por nós. Ponto. Aí também a gente enfrentou filosofias que vinham dos irmãos que já não era de conversão vinda do judaísmo, correto? Lembra que eu falei isso para vocês? É gente que converteu, mas é de influência filosófica. Aí o problemaço que a igreja
enfrentou era o que a gente chama de gnosticismo. Aí eu expliquei isso para vocês, é meio complicado para se entender, mas a grosso modo, os gnósticos, eles acreditavam que a salvação viria por um conhecimento dado espiritualmente para você, ao ponto de que você descobriria as verdades que você só receberia por essa íntima comunhão, no caso dos que estavam vindo para o cristianismo, com Cristo, com Deus, e era muito mais um alcançar a vida eterna através do conhecimento do que pela graça de Deus. A salvação, ela estaria focada mais na alma, no espírito, né? No espírito com mais viés de alma, ou melhor, na alma com mais viés de espírito, porque eles entendiam que o espírito te liga a Deus, a alma é algo pertinente a você. Então, quanto mais você desenvolve nessa área, mais você afunda para a presença de Deus. E é interessante você observar que eles começam a entrar no meio cristão e eles começam a se apresentar de algumas formas que também acontece até hoje em desenho animado. Por quê? Porque para eles pensam o seguinte, né? Como é que surgiu o mal? E aí eles vão montando até a odisseia deles. Como é que surgiu o mal? O mal tem relação com o corpo, o mal tem relação com a carne, o mal tem relação com as coisas criadas. Isso é mal. Não, o espírito é bom. Lembra que eu falei que a salvação está mais no viés muito mais de alma ligada ao espírito? E aí a matéria é má, a matéria para nada mais presta. Então, quando esse pessoal vem e começa a estar dentro do meio cristão, eles começam a trazer isso também para o nosso meio, e eles começam a trazer um desafio que você se preocupa muito mais com a chamada área espiritual do que integral. O corpo para nada presta mesmo. Então Paulo ora, jejua, e para você mortificar o corpo e você se elevar a Deus. Então, muitas dessas coisas que a gente acha muito bonito, por vezes, na verdade, é muito mais influência gnóstica do que de fato cristã. É problema jejuar de jeito nenhum, é problema orar. Em hipótese alguma, a gente tem que orar sem cessar. Mas só que isso, na cabeça deles, era uma elevação do espírito, da alma. Para nós não, é uma elevação do homem todo. Não é só o coração que é enganoso, né? Todo ser é enganoso, o homem é enganoso. Mas quando o homem se encontra com Deus, todo homem é transformado, não é só a alma que vai ser levada, não é tudo. E aí, dentro do gnosticismo, você vai ter visões que vêm com nomes definidos, quase que como doutrinas dentro do gnosticismo. Por exemplo, o dualismo. O dualismo, eles pensavam o seguinte, né? O princípio fundamental deles, que era dualista, é que o espírito, as coisas concernentes ao espírito, se identificam com as coisas do espírito e é bom. Já o oposto, né? O material se relaciona com o material e é corrompido, é mau e não tem relação com Deus. Estranho, né? Estranho, não é estranho? Porque quem criou todas as coisas? Então, né? Mas aí eles têm toda uma estrutura deles lá para tentar mostrar que essa criação, na verdade, não é de Deus, o Deus soberano, mas é de um Deus, né? É um demiurgo que criou todas essas coisas. Cada nome estranho. É um demiurgo que criou todas essas coisas. Era um intermediário, né, entre o material e o espiritual. Gente, se você observar bem, é que a gente não está falando nessas questões, né, nessas áreas. Se você observar bem, isso tem muito espiritismo. Tem muito do viés lá do catecismo, que tenta explicar como é que tudo surgiu, como é que foi entrando num processo de espiritual que se tornou gente, ou de gente que desencarnou e foi aperfeiçoando e se tornou perfeito. Então,
A cabeça humana é uma bagunça. Então você tem esse dualismo, matéria é má, espírito é bom. Na medida que você vai, né, cada vez mais mortificando o seu material, mais você se aproxima do espiritual, mais você se aproxima de Deus. Vamos caminhar um pouquinho. Aí você tem o docentismo, que também está ali mesclado. E o docentismo é uma tentativa de explicar, tipo assim: bom, sou cristão, eu acredito que a matéria é má, tudo é mal que é material, o bom é o espiritual. E Jesus? E aí? Se tudo que é material é mal, Jesus existiu mesmo? Se existiu, como é que Jesus era? Aí eles vêm com essa ideia, né, de que Jesus parecia ter um corpo, mas não tinha corpo. É estranho, não é? Não é estranho, né? Mas era não. tipo meio espírito, assim. Isso, era um ser meio fantasmagórico, né? Então, porque o fantasma, na concepção aí é essa, né? Aparece o Paulinho, aí o Paulinho fala: eu vi, pastor, eu vi, mas quando eu fui tocar, não dava para tocar, que ele vazava, mas ele conversou com ele, era mais ou menos assim, um fantasma, né? Fantasma daquela. É porque senão eles iam contra eles mesmos, né? Justamente, certo? Se o corpo é mau, Jesus era mau porque também. nós somos cristãos, nós estamos seguindo a Jesus, mas Jesus, na verdade, né, ele é daquilo. Parece que é corpo, é um Denorex, parece, mas não é. E é interessante você observar, o Denorex é da minha época, né? Você nem sabe o que é Denorex aqui. Quem sabe o que é Denorex aqui? Deixa eu ver. Eu lembro disso, mas eu não sei. É um shampoo, gente, parece, mas não é, né, Lada? Aí fazia propaganda que só Denorex tira a caspa, o outro parece, mas não é. Era uma coisa assim, parecido. Então Jesus, aí alguns falam: não, mas tocamos nele, os apóstolos dizem que tocaram, viram. Aí você: não, então é o seguinte, é que nesse período o Cristo, ele tomou o corpo de Jesus. Eu já estou fazendo distinção das pessoas, né? Não é Jesus Cristo, o Cristo tomou o corpo de Jesus, e ele, do batismo até o sofrimento, ele tinha corpo. E ele passou por toda essa via do corpo, né? E depois superou, já não tinha mais corpo, ele parecia ter corpo, porque o corpo é mau. Olha o que está entrando no cristianismo. Gente, o cristianismo, quando você lê a Bíblia, ele é muito simples, mas a filosofia tentando responder o que é simples, porque de vez em quando a gente faz essas, um delírio aqui, entre aspas, né? A gente faz essas filosofares, né? Você está lá comendo, e aí quem fez a comida foi o Cirilo. Aí o Cirilo não está lá, você fica assim: como é que o Cirilo fez essa comida, hein? Não, deixa eu ver. Não, foi sal. Não, pois, mas que tanto de sal? Então ele começa a pensar sobre uma coisa que é simples e filosofar. Aí depois ele fala o que o Cirilo colocou de componente naquela comida. E você vai perguntar para ele: você é bobo, papai, por que você ficou se preocupando com isso? Começa sem se preocupar. Você não precisa de se preocupar com isso, colocar numa balança de precisão quanto de sal eu coloquei. Bobagem, gastou tempo, delirou à toa. Era só se deliciar com a comida. Mas já que você quer a receita, eu coloquei isso. Ah, não acredito que é só isso. É só isso. Ah, não, mas eu achei que você tinha colocado isso, colocado aquilo. Não, coloquei tudo. Então, o cristianismo ele é simples, mas a filosofia tentou sofisticar demais e mesclar demais, e aí não conseguiam ter resposta para tudo, porque para eles a matéria é má. Jesus veio corpo. Como é que resolve? Vamos filosofar, vamos colocar, né? Aí você tem um outro camarada também que na nossa aula, quem está pegando lá as apostilas, está vendo que tem muito mais informação. Aí você vai pegar Marcion, que aí tem bastante informação sobre ele, mas ele viveu entre 110 e 160, foi um teólogo cristão que acabou sendo excluído da comunidade de fé, e ele acabou criando uma seita para ele. Mas na cabeça dele, ainda por influência do gnosticismo, ainda por influência de toda essa visão que eu estou passando aqui para vocês, aí ele se depara com outro problema: Velho Testamento. No Velho Testamento parece que Deus não está muito de bom humor, tem hora não, hein? Não parece que no Velho Testamento parece que Deus não está de bom humor, tem hora? Senhor,
Manda fogo, ele manda consumir, matar as nações ímpias, outro por outro, dente por dente. Aí o machão vai assim, tá vendo? Esse animal, esse Deus é mau. Isso não tem nada a ver com Deus Pai de Jesus Cristo. O Deus Pai de Jesus Cristo, Ele ensinou a gente a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ensinou a gente a pedir o pão de cada dia, a perdoar. Aí o machão ele começa a dizer que tem dois deuses: tem o mau do Velho Testamento e o bom, o Pai de Jesus. E que ele rejeitava o mal, que era do Velho Testamento. Olha que trem doido. Nossa, né? Outro Deus. E aí ele cria, né, a sua própria Bíblia, né? E onde o Velho Testamento está fora, onde o Deus mesmo bom é o de Jesus. Só que aí quando você começa a ler o Novo Testamento, você se depara com Mateus, que tem muito de volta lá ao Velho Testamento, que constrói a partir do Velho Testamento. E como é que ele faz com isso? Aí você tem Marcos, aí na Bíblia dele ele resolveu, ele forma o cânon dele, e no cânon dele, né, a gente chama isso aqui, ó, de cânon sagrado. Então no cânon sagrado do Novo Testamento dele, ele resolveu isso fácil. Você pegasse a Bíblia dele, você tinha Lucas e 10 cartas de Paulo, o resto não tinha, né? O resto não tinha. Então ele trabalha basicamente com isso. Para quê? Para conseguir equacionar a ideia dele do gnosticismo. Presta atenção, uma coisa que é muito importante. Não dorme não, vocês estão dormindo aí. Uma coisa que é muito importante: você não tem que ficar preocupado de equacionar a fé cristã com filosofia. Hoje a gente tenta ficar, porque o evolucionismo, onde que a gente encaixa evolucionismo na Bíblia? Para com essas besteiras. Aonde a gente encaixa? Não, fique preocupado. A filosofia gerou isso nos primeiros tempos, e os cristãos acabaram abandonando a fé simples. E tem muita coisa que você não vai saber nunca nessa terra, você vai descobrir no céu. Vai chegar lá, né? O Felipe vai dizer assim para Deus: então era assim, sempre foi assim. Mas eu achei, porque eu tinha um professor que era ateu, e eu tinha um lá que era sociólogo, eu tinha um lá que era evolucionista, e eu não gastava ficar tão preocupado. Lê sua Bíblia, vivencia ela dia a dia. As coisas que você não sabe, descansa no Senhor. E pela fé você vai ver que muitas montanhas vão ser tiradas do lugar. Muitas montanhas. Eu não sei, eu não consigo compreender tudo, mas eu estou em paz naquilo que eu compreendo. E Deus tem provado na minha caminhada que Ele está comigo. Acabou. Então, por exemplo, aí eu caminho um pouquinho mais. Um pastor já falecido, ele disse que o pai dele se converteu numa sessão de quimbanda. O pai dele se converteu numa sessão de quimbanda. Um sapo conversou com o pai dele. É muito feio, né, essa história. E aí quando o sapo conversou com o pai dele, ele falou assim: o diabo existe, eu não quero nada com o diabo. Saiu da quimbanda, foi para a igreja cristã, se converteu, o filho era cristão e toda a família é cristã. Agora, você vai precisar de algum sapo falar com você? Não vai. Precisa. Você tem suas experiências de fé, e acredite nelas a partir da palavra e da simplicidade da palavra. Então eles tentavam demais dar resposta, sobretudo aos filósofos, sobretudo aos intelectuais da época deles, acabaram se perdendo, criando um cristianismo que não era cristianismo, inventando um Jesus que não era Jesus, tendo uma Bíblia que não era a Bíblia. Aí a gente tem aí também, né, agora já foge um pouco do gnosticismo, já tem, mas também com influência, um maniqueísmo, que vai estar já no terceiro século, 216 a 276, que misturava muito com religiões, né, como as orientais. Então você vai pegar dentro dessa visão que entra na igreja cristã nesse terceiro século, uma visão que tinha muito mais a ver, vamos imaginar aqui, com as religiões orientais do que com o cristianismo. E ele tenta trazer essas visões de bem e mal, mas na concepção deles. E aí a gente divide todo mundo entre bem e mal, entre lado A e lado B, e sempre fica isso, e acredita nisso por
caso dos orientais. Aí se você mortificar a carne, o bom vai sobressair. E aí no cristianismo isso é muito interessante, sabe por quê? Porque você já procurou fazer tudo bom, legalzinho, alguma vez na vida? Eu creio que sim, né? Todos nós. E aí você pensa, vou fazer o bom, vou fazer o legal e vai dar tudo certo. Não é verdade? E aí o que dá? Errado. Às vezes está tudo errado. Não está no esquema. Esse mundo não é esquematizado. É bem mal. Às vezes você pega e fala assim, o camarada é bom para votar nele. Ele você vota e descobre que o cara era um coxo manga. Mas ele está tendo o perfil do bom. Esse mundo ficou muito esquemático através do maniqueísmo. Mas ele não é tão esquemático, ele não é tão preciso. Porque depois que o pecado entrou no mundo, esse mundo virou uma bagunça. A gente não tem como precisar muita coisa nesse mundo. Entenderam? Então ele vem com essas ideias, maniqueu, e influencia a igreja e desafia a igreja. Mortifica-se, porque você vai conseguir chegar à presença de Deus quanto mais mortificado for. E quando se pensa em mortificar, não é necessariamente o pecado, né? É o material. Então, por exemplo, o que acontece? Você gosta de picanha? Quem gosta de picanha aqui? Nossa, todo mundo, olha o que é isso, né? A igreja carnal, olha. Vocês não vão para o céu, vocês não vão afluir. Hoje vocês têm que comer carne terceira. Aí sim, vocês estão modificando a carne. Eu também gosto, não tem problema. Falou que é carne, né? Mas a ideia deles era a seguinte: vão modificar a natureza. E aí o cara tinha que ficar sem comer 40 dias para poder. Por quê? Porque o corpo está sofrendo. Peraí, como assim? Isso é meio budismo, né? Então, essas influências vão chegando na igreja e vão fazendo com que as pessoas tenham dificuldade de conviver no meio cristão sem mudá-lo. Aí eles vão dizendo o seguinte: quanto mais você se aproxima de Deus, de Cristo Jesus, você menos vai ter contato dessas coisas. Sexo, por exemplo, você não se aproximou de Deus, você não tem contato sexual. Comer, por exemplo, você vai se aproximar de Deus, comer, tanto faz. Nessa época que apareceu, essa quaresma, que fica, agora não, mas ficava 40 dias sem comer. E por influência disso, né? Por influência disso, é a modificação da carne, por influência disso. Não necessariamente nessa época. Durante a cristandade, a igreja vai sofrendo influências disso. Por isso que a gente tem aquelas cenas do fulano batendo chicote nas costas, né? Passando por situações de privação, para mortificar a carne e o espírito. O jejum tem a ver com isso? O jejum bíblico não. É isso, praticamente. Mas a ideia do jejum bíblico é uma mortificação dos desejos ligados ao ser humano na integralidade. Então quem sofre não é só o corpo, fica assim, como eu preciso de toda a sua estrutura. Então